Nós vamos estudar agora a Matemática Básica 1. O que compõe a Matemática Básica 1? É toda a matemática do ensino fundamental. A gente vai ver no módulo 1 toda a parte de aritmética, no módulo 2 a álgebra 1, no módulo 3 a matemática financeira básica e no módulo 4 a álgebra 2. O que vem a ser a aritmética? A aritmética é o comecinho do aprendizado de matemática, quando a gente lida com os números, as operações com os números. Eu vou falar disso já já com você. Depois que você aprende a lidar bem com os números, entram as operações onde você monta equações que aparece o x. Apareceu o x, estamos na álgebra, ok? Depois nós vamos ver elementos de matemática financeira que se utilizam de aritmética e de álgebra. E por último aqui, a álgebra 2, que é quando você introduz o x em equações um pouco mais elaboradas, equações de segundo grau, inequações, fatoração, outros elementos que consideram o x. Então, nós vamos começar a falar um pouquinho do que será o módulo de aritmética. Nessa sessão aqui, eu quero comentar com você o que nós desenvolveremos no módulo de aritmética, para você ter uma ideia do que a gente vai fazer nesse capítulo da aritmética. A gente vai mexer inicialmente com os números naturais, que são o 0, o 1, o 2, o 3 e assim sucessivamente, né? O que nós vamos fazer com esses números? Nós vamos mexer com as operações e as suas propriedades destas operações, né? Isso interessa para a gente. Em seguida, a hora que você aprendeu a mexer com essas propriedades, nós vamos mexer com outro tipo de número, nós vamos mexer com os números em pedaços, que são as frações, porque os números são inteiros ou em pedaços, né? Olha os pedaços aqui. Como é que ficaria essa operação? Meio mais 3 meios. Ou, como ficaria esta outra? Ó, 2 terços mais 5 quartos. Observa que neste primeiro caso os denominadores eram iguais. No segundo caso, os denominadores são diferentes. Ok? Nessa sessão você vai aprender a mexer com o mínimo múltiplo comum e com o máximo divisor comum. Você quer ver outra operação que você vai ter que aprender e vai ser bem interessante? O produto de frações, 2 terços vezes 1 sétimo. A divisão de frações, 3 quartos dividido por 5 nonos. Como fazer uma divisão, ok? Enfim, há também frações interessantíssimas. Você se lembra da dízima periódica? Eu vou pôr aqui um exemplinho, ó. O 0,3333. Isso é uma fração, que gera esse 0,33, que é 1 terço. 1 terço gera isso. Então, essas frações que geram as dízimas periódicas, elas vão ter uma seção especial para elas, né? Tem frações também que a gente vai fazer um estudo especial, que são as frações que a gente chama de impróprias, quando o numerador é maior que o denominador, o numerador é maior que o denominador. Isso vai gerar números mistos, que a gente vai aprender a operar também, ok? Enfim, depois que a gente lidar com frações, nós vamos pegar números negativos. A gente vai entrar com menos 2, menos 5, menos 1 quarto, frações ou não frações, inteiros ou em pedaços, negativos. E as operações que a gente vai fazer com eles, ok? A gente vai também mexer com expressões numéricas. Você se lembra de expressões do tipo menos 1 que multiplica 10 mais
5 menos 2 vezes 3, tudo ao quadrado, fecha o colchete, mais 8, fecha a chave. Lembra como resolvia isso? Essas expressões também vão ser objeto dessa sessão de aritmética. E quando você terminar essa sessão, você vai estar completamente familiarizado com os números, ok? Eu te aguardo para a primeira aula de aritmética. Até já!